Graças, paz, eleitos, predestinados, salvos antes da fundação do mundo, a concretização da salvação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para decretar a minha e a tua salvação eterna e a entrada no reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo é para a glória dEle, para o louvor dEle. O conhecimento vem dEle, a sabedoria vem dEle, sem sombra e nem variação. Amém? A graça vem dEle. Apesar que alguns pastores, doutores, teólogos, por discordância, até dentro da graça, os pregadores da graça também têm isso. Alguma divergência, alguma discordância, pronto, meu irmão, você não é da graça, você não faz parte tem os nomes, tem da igreja, da igreja verdadeira, você não é salvo, você não tem o Espírito, não tem conhecimento, você ainda está morto, e assim vai. São diversas palavras, que um usa contra o outro, para dizer que ele é o melhor, que a verdade está com ele. E uma porção de irmãos, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, não procuram entender, não procuram pesquisar, certo? Saber se essas doutrinas realmente batem com as Escrituras. Até agora, o que eu falei sobre eleição, salvação não se perde, a eleição para a vida eterna só para os que foram predestinados. Os que foram predestinados para a salvação eterna, irmão, quando eu digo salvação eterna, eu estou dizendo, afirmando que é a salvação após a morte. Não estou falando de salvação da mente, a salvação do espírito. Após esse corpo tombar, ele vai entrar na vida eterna. Vai passar a morar, a residir no reino eterno, com todos os seus irmãos, anjos e o Criador de todas as coisas, de todas as épocas, de todas as gerações, de todas as eras, e pelos séculos dos séculos dos séculos, sem fim, Ontem, hoje e eternamente nascerão os eleitos. Os nasceram ontem, hoje estão nascendo eleitos, predestinados, os escolhidos. Amanhã e por todo sempre nascerão eleitos, predestinados, escolhidos para herdar a vida eterna. Amém? Todo dia chega gente na Cidade Santa. Todo dia chega, morre, salvo o Espírito transformado, glorificado, entra na cidade pelas portas. Vamos ler aqui esse versículo poderoso, que é uma criptonita, uma criptograça contra as testemunhas de Jeová, contra o adventismo do sétimo dia e contra uma boa parte da religião evangélica. Olha só, quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem da graça de Cristo, essa que eu vos prego, por esta mensagem. E todos que haviam, todos é o número dos eleitos, todos é o número dos escolhidos, é o número dos predestinados, todos os predestinados, todos os escolhidos, todos os eleitos que haviam sido escolhidos, todos os escolhidos para a vida eterna, creram. Aí se você quiser uma pergunta contrária, vai dizer, irmão Van, então quer dizer que só creram os escolhidos? Perfeito. Amém?
Deixa teu like, vai. Entrou o programa, entrou o YouTube, deu sinal, começou a mensagem, já deixa teu like ali, ó, já não deixa de apertar o like não, e compartilha esta mensagem, é bênção, né, para a vida de muitos irmãos que estão na graça, né, que até agora só aprenderam que estamos no novo céu, nova terra, né, os das de cima, né, os da nova Jerusalém de cima, a nova Jerusalém de baixo, e isso, não, estou falando que salvação não se perde, né, salvação para a vida eterna só para os eleitos, escolhidos, destinados, como está na tua tradução. Agora, esse assunto é bom, não é? Se inscreva no canal, dá uma força. Dá uma força ao irmão Van, aqui de Cabedelo, da Paraíba, Nordeste brasileiro, né? Também ao canal Metanoia da Graça. Amém? Vamos lá. A pergunta que eu fiz foi: a predestinação, a escolha de Deus para a vida eterna, ela é absoluta. Foi algo exclusivo de Deus. Ato único e exclusivo de Deus. A eleição, a predestinação e a escolha de Deus. Algo absoluto. Deus predestinou homens para certo fim, seja para o bem ou para o mal. Eu poderia pegar aqui uma gama de textos, né? Eu poderia pegar 10, 20, 30, 50 textos do Antigo Testamento até Apocalipse e detalhar todinho aqui para você. Mas eu vou citar aqui Efésios capítulo 1. Então você já viu aqui, é forte ou não é? É impactante este versículo aqui? Isso tem... Irmão, este versículo dentro da Adventista, das Testemunhas de Jeová e uma boa parte da religião evangélica é tão distorcido, ele é tão esmiuçado, ele é tão socado, né? Estica daqui, estica dali, acrescenta daqui, diminui daqui, para ver se acham um meio de tirar essa palavrinha aqui, ó, escolhidos para a vida eterna. Então vamos ver aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 4. 1, 4. Ou seja, a predestinação, ela é absoluta. Deus predestinou homens para certos fins, seja para o bem ou para o mal. Tanto para o bem como para o mal, foi Deus que predestinou, foi Deus que destinou pessoas para este fim. Efésios 1,4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Antes de criar o mundo, Deus nos escolheu e nos amou. Em Cristo, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, para sermos santos, sem culpa, diante dele. Agora o 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou, conforme seu plano. Deus nos predestinou antes da fundação, conforme o seu propósito, seu plano, e faz que tudo, absolutamente tudo, ocorra de acordo com a sua vontade. Irmão, você da graça acha que Deus só faz que as coisas ocorram até 70? Deus só coordenou, Deus só ordenou, Deus só teve a sua participação com a raça humana até o ano 70. Depois de 70, Deus saiu de cena. Você pensa assim? Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou, conforme o seu plano. O plano de Deus foi até 70 e faz que tudo ocorra. As coisas só ocorreram
em Deus. Deus só teve o seu comando, sua ordem, o seu domínio até 70, de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus foi até 70. Fica aí para a tua meditação. Agora, olha o que diz Atos capítulo 4. Então, a pergunta que eu fiz foi, aliás, a frase foi essa aqui, ó. A predestinação, ela é absoluta. Seja para salvar, certo? Porque Deus, antes da fundação do mundo, predestinou homens para certo fim, seja para o bem ou para o mal. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Eu vou usar esse texto como uma base, mas eu poderia citar outros e outros e outros. Atos 4, a partir do versículo 26. Presta bem atenção aqui. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor Cristo e contra o seu Cristo. Se uniram contra Deus e contra o seu Cristo. Preste atenção. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Estavam tudo preparado para a guerra. Os governantes, os reis, olha outra classe de pessoas, governantes, se uniram contra o Senhor e contra Cristo. Estavam tudo unidos. 27. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes, os reis, os governantes, olha outro personagem que aparece, Herodes, Antipas, o governador Pôncio, olha outro participante, Pôncio, Pilatos, agora olha mais pessoas, os gentios e o povo de Israel se uniram, estavam todos unidos, as autoridades de judaica, as autoridades de Roma, os gentios, né, incrédulos, e o povo de Israel se uniram contra Jesus. Todos eles contra Jesus. Teu santo servo, a quem ungiste. Mas olha só, eles estão... É como se eles estivessem falando para Deus. Deus, está todo mundo, o mundo todo contra Jesus. O que é que está acontecendo, Deus? Agora olha a resposta. Olha só, 28. Olha a resposta. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Tá vendo aí, meu irmão? Não tem para onde correr não, meu irmão. Não tem para onde correr. Deixa eu colocar neste versículo aqui, ó. Fiel. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. As autoridades de Israel, as autoridades romanas, os governadores, o Império Romano, os gentios incrédulos, os judeus incrédulos, todo o povo de Israel, toda a comunidade ali, o moído todo, o mundo todo, para matarem, para irem contra Jesus, guerrear contra Jesus. E os apóstolos, né, aqui também, e os apóstolos, né, contra as coisas de Deus. Aí, eles esqueceram disso. Por que eles estavam tão irados? Por que eles mataram Jesus, perseguiram, maltrataram? Por que perseguiram tanto a igreja? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Fizeram tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado. Deus determinou que este povo, que aquele povo, que as autoridades romanas, as autoridades de Israel, os gentios, os judeus, todo mundo ficasse contra Jesus e contra a sua igreja. Deixa eu colocar em outra versão aqui. Século 21. Para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade, a vontade de Deus, predeterminaram que se fizesse. Isso é predestinação, meu irmão. Não tem para onde correr. King James,
fizeram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que acontecesse. Está vendo aí, meu amado? Não, mas por que acontece isso? Porque a carne é ativada. A carne ativada dessas pessoas fizeram porque eles mataram Jesus, eles perseguiram a igreja, mataram Pedro, mataram Paulo, mataram Estevão, mataram Tiago, mataram os apóstolos, colocaram João na ilha de Patmos, exilado, preso, porque eles estavam com a carne ativada, ou foi a vontade de Deus, já antes da fundação do mundo, que acontecesse tudo isso com Jesus e com os discípulos e com a igreja. Realizaram tudo porque em teu poder e sabedoria já havia. Se você não quer crer, eu te respeito, meu irmão, mas você não está crendo como diz as Escrituras. Você está crendo porque alguém falou isso, algum líder, né, está te orientando. Mas, como eu digo, eu prefiro crer como diz as Escrituras. Realizaram tudo que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado o que aconteceria. Deixa eu ver só mais nessa aqui. Aqui, ó, na transformadora, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Tudo estava na vontade de Deus. Judas Iscariotes, as autoridades romanas que levaram Jesus para a cruz, que mataram, os judeus que diziam crucificai-o, crucificai-o, tudo foi predestinado, determinado de antemão pela vontade de Deus. A predestinação, você entendeu isso aí? Amém? Podemos prosseguir? A predestinação, esse assunto é fantástico. Esse assunto está liberado para todas as autoridades, todos os irmãos de qualquer segmento religioso, Testemunha de Jeová, do sétimo dia, está liberado. Pode assistir à vontade. Todas as criancinhas que estão bebendo leite estão liberados, podem assistir à vontade. A predestinação, um fato interessante aqui agora. Deixa eu ver a hora. Aqui, beleza. A predestinação só diz respeito às criaturas de Deus, somente. Deus predestinou as suas criaturas, as racionais, tanto para homens e também anjos. Deus também predestinou anjos para um determinado fim. Você não sabia disso? Vamos lá. Anjos para homens. Atos 4, 26, 28, que eu já falei aqui, que tudo estava no controle de Deus, né? A crucificação, a morte de Jesus, a perseguição, a morte dos apóstolos, tudo isto foi determinado por Deus. É só ler Atos, capítulo 4, versículo 26 ao 28. Romanos 8, vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. 29 diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Presta atenção aqui nesta revelação. Pois Deus conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, os seus. Deus conheceu a todos? Não, os seus. Daqui no Bíblia, lógico, Deus conhece toda a sua criatura. Agora, os filhos de Deus, os eleitos, os que iriam herdar a vida eterna, Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou. Deus predestinou os eleitos, pessoas, para
se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Aqui não diz que Deus predestinou todos. Aqui não diz que Deus escolheu toda a raça humana. Todo ser humano seria salvo e se tornariam semelhante à imagem de seu Filho. Isto é um engano, isto é uma mentira, isto é uma falácia em dizer que, irmão, vamos semear a palavra a todos os filhos de Deus, né? Todas as pessoas são filhos de Deus. Não são, biblicamente falando. É dentro da teologia. Você encontra essa doutrina enganosa dentro da religião evangélica, dentro da Testemunha de Jeová, dentro da religião do sétimo dia, né? Que depende do homem, vem do livre-arbítrio. Não, a Bíblia não afirma isso. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou. Os seus e os não seus. Os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O 30, ele diz: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos aos eleitos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. A vida eterna, né? O Espírito transformado, o Espírito glorioso, incorruptível, imortal, pronto para entrar na cidade, no reino no eterno de Cristo Jesus. Então está aqui, ó, Deus, depois de Deus predestiná-los antes da fundação do mundo, os eleitos, fez toda esta bênção aqui só nos eleitos, isso tanto judeus como aos gentios. Capítulo 9, versículo 11 ao 13. 11 ao 13, que diz: antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ele recebeu uma mensagem. Ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o seu propósito. Deus escolhe pessoas. Elege, predestinou. 12. E as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Isto aconteceu? Olha a história bíblica para tu ver. E o 13. E as chama sem levar em conta. 13. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Chama-se livre escolha de Deus. Porventura Jacó escolheu a Deus primeiro? Foi o livre-arbítrio de Jacó que escolheu a Deus, para que Deus amasse ele? Foi o livre-arbítrio de Esaú de rejeitar a Deus? Não foi, né? Não dá, né? Sétimo dia. Não dá. Nas palavras das Escrituras, amei a Jacó. Ele elegeu a Jacó, predestinou Jacó para seu amor. E rejeitou, odiou a Esaú. Deus não quis papo de bênção com Esaú. Agora, para a gente fechar aqui, Efésios 1, eu estou falando que a predestinação só diz respeito às criaturas de Deus, às racionais, tanto para homens e também para anjos. Eu estou falando que Deus predestinou aqui primeiro homens, depois eu vou falar sobre anjos, homens. Agora, Efésios 1:5, Efésios capítulo 1, para a gente fechar, versículo 5, que diz: ele nos predestinou. Deus nos predestinou quem? Os eleitos. Todo mundo, toda a raça humana, todas as pessoas de todas as eras? Não. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. A vontade de Deus foi predestinar pessoas.
para a vida eterna e outras para a perdição eterna. Quer reclamar? Reclama com Deus. Ou não aceita esses versículos, né? Desconsidera o que Paulo escreveu. Versículo 11, e o versículo 11 que diz: além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos, olha de novo aparecendo a palavra, predestinou, conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Tudo ocorra de acordo com a minha carne ativada. Tudo ocorra de acordo com as ordens deste mundo. Tudo ocorra de acordo com a lei de Moisés. Não dá, meu irmão, não dá. Para aceitar essa doutrina, não entra, meu irmão. Quem tem a mente de Cristo entende o que é uma eleição, uma predestinação. Salvação não se perde. A salvação foi um ato exclusivo de Deus, uma eleição de Deus. Deus predestinou para a vida eterna somente os eleitos. Amém? Então, vamos parar por aqui. Deus continue te abençoando grandemente e suprindo a você. Eu poderia falar aqui ainda dos anjos, que Deus... vamos aqui, ainda tem 5 minutinhos, né? Deus, aqui ó, Deus predestinou também anjos. Você sabia que anjos foram também predestinados para um determinado fim? Olha o que é que diz Marcos 8, para a gente fechar, para não ficar para o próximo vídeo. Marcos capítulo 8, versículo 38. Irmão, não, predestinação para homens ainda vai lá que eu ainda creio, mas para anjos eu nunca vi, isso é uma heresia, irmão. Atos 8, 38, olha o que é que diz: se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época deles, lá na era deles, de adultério e pecado, época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora, deixa eu colocar neste versículo, nesta versão aqui, ó, corrigida fiel. Aqui. Deixa eu ver aqui. Então o Filho do Homem, quando voltar na sua glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos. Tem uma versão que diz santos anjos eleitos. Os anjos eleitos de Deus. Aqui, cadê? Deixa eu ver o 39. Bom, não estou encontrando aqui, não é essa passagem, mas é os santos anjos eleitos, certo? Agora, aqui, anjos eleitos, 1 Timóteo, capítulo 5, vamos lá, é esta passagem aqui, ó. 1 Timóteo, aqui, cadê? 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 1 Timóteo 5, 21, para a gente fechar. Olha os anjos eleitos aqui, Deus elegeu anjos. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Anjos eleitos. Bom, aqui, meu irmão, para você formular uma doutrina sobre os anjos eleitos, por que foram eleitos, qual a finalidade, uma coisa você precisa crer. Está escrito, 1 Timóteo 5, 21, anjos eleitos. Próximo estudo, você viu que pessoas foram eleitas para a vida eterna, outras não. Anjos também foram eleitos para um determinado fim, função, tarefa. Próximo estudo,
Vou falar ainda um pouco mais sobre os anjos, né? Aqui. E também anjos ímpios e anjos eleitos. E também falar um pouco sobre eleição. O que é uma eleição de Deus? Anjos eleitos. Por que Deus elegeu esses anjos aqui? Qual a finalidade? Para quê? Certo? Então, próximo estudo, eu vou continuar sobre os anjos eleitos e sobre a eleição. Vou explanar um pouco melhor sobre eleição, que foi um ato exclusivo de Deus antes da criação do mundo. Deixa teu like, se inscreva no canal, para a glória de Deus, e até o próximo estudo, Deus assim permitindo. Paz e graça da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Amém?